Segunda carta de João, só tem um capítulo, então abre lá a sua Bíblia na segunda carta de João, e aí nós vamos falar de dois assuntos, tá? Dois assuntos que nós vamos estar tratando nesta palavra de hoje. Daqui a pouco eu vou entregar para você o sabão, representando o sabão do lavandeiro. Nós abençoamos esse sabão para que você possa levá-lo para casa, usar com sabedoria, com discernimento, no nome do Senhor Jesus. Até falei de manhã, o pastor, esse sabão é cheiroso. Eu falei, mas usa esse sabão e usa o outro para não ficar todo mundo com o mesmo cheiro. Fica todo mundo abençoado, mas cada um com seu cheiro, né? Então vamos lá, capítulo de número 2, segunda de João, capítulo 1, né, que só tem um. O versículo é o versículo 3, é a primeira parte, e depois a segunda parte no versículo 4. Diz assim, ó: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho, seja convosco na verdade e amor. Eu falei um pouco hoje de manhã nessa palavra, falei um pouco, né? Na verdade eu falei bastante sobre educação, respeito. De certa maneira, sem fazer alusão a ninguém, pelo amor de Deus, entenda. Mas os antigos sabem do que eu vou falar agora, ou os mais antigos. Se você abrisse a boca, o pai te chamasse e você falasse, o quê? Misericórdia. Não é verdade? Pai, quê? E cada um tinha um jeito de responder. Que não sei o que, rapaz, é Senhor. Não era assim? Porém, parece que, graças a Deus, a gente também tem que ensinar. A gente também tem que ensinar em casa, embora os meninos são pequenos, não são adultos já. Mas a gente também tem que ensinar. Pai, você não fala o que, papai? Para pai é Senhor independente. E na verdade, qualquer pessoa mais velho que você, ou de autoridade maior do que a tua, ainda que seja mais novo, você trata como Senhor. Vários pastores já passaram por isso, já vi história de muitos, mas eu também já passei por isso. Ai, pastor, eu vou chamar de você que você tem idade para ser meu filho, mas eu sou seu pastor. Chama de Senhor que fica melhor. Por quê, pastor? Porque isso é um princípio de respeito. E quando a gente fala de respeito, a gente vai chegar num ponto que também a maioria, antigos, não vou falar que os novos não têm esse hábito, mas a maioria dos antigos aprendeu a tomar a bênção. Sim ou não? Aprendeu a tomar a bênção. Então ele chegava perto do pai, a sua bênção, pai, ou bença, pai, bença, mãe, bença, tio, bença, tio, bençar, era benção, pai, benção, mãe, bençar. Mas dentro de um princípio de educação, estas pessoas, elas aprenderam a tomar a bênção. E você vai ver, por exemplo, que a geração, toda uma geração, que aprendeu a tomar bênção independente de comportamento ou atitudes que esta pessoa estava tomando, ela viveu muito mais. Ela viveu muito mais. Embora tudo que tem hoje tinha no meu tempo de infância. Ah, pastor, o senhor é velho? Não sou velho, eu tenho 45. Eu falei esses dias que se não tiver prorrogação, eu terminei o primeiro tempo. Mas tem o segundo para jogar. Mas pode ser que tenha aí, né? Geralmente, hoje o futebol está terminando aos 50, então tem com 5 minutos ainda. Mas na minha época, existia tudo que existe hoje.
tudo que existe hoje. Mas por que a coisa hoje ela está mais escancarada? Por que a coisa hoje ela está sem freio, sem controle? Porque, infelizmente, alguns pais, aí é no geral, colocaram no coração ou na mente: eu não vou criar o meu filho como eu fui criado. E aí começa a bagunça. Ô pai, o senhor, não chama de senhor não, chama de você, nós é amigo, nós é mano. E naturalmente esse filho, ele não aprendeu a tomar bênção. E todo mundo que toma a bênção pai, a bênção mãe, a bênção tio, normalmente aquela pessoa fala: vá tomar banho, que bênção, o que? É isso que eles falam? O que eles falam? Então todo mundo que abençoa é abençoado. Olha que coisa interessante, abra a sua Bíblia, marca aqui que nós vamos voltar, mas abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Olha isso aqui, ó. Ainda estamos na primeira parte, tá, irmãos? Lucas capítulo 10. O versículo é o versículo de número... vamos ler. Do 1 até o 6. Do 1 até o 6. Lucas capítulo 10, do 1 ao 6. Diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e o mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a toda a cidade e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que enviei obreiro para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. E não levei bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Presta atenção agora. E em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro o quê? Paz seja nesta casa. O que ele falou então? Todo lugar que você entrar, a primeira coisa que você faz, abençoa a casa. Primeira coisa que você faz, abençoa a casa. Como eu já falei, eu fui da igreja tradicional durante 9 anos da minha vida, desde criança até os 9, 10 anos eu fui de igreja tradicional, e eu via muitas das vezes os meus pais recebendo os irmãos na minha casa. Então os irmãos combinavam, marcavam a visita lá na minha casa, né? Então quando chegavam os irmãos, eles falavam assim: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. A primeira coisa que eles faziam uma oração, abençoava a casa, abençoava a família e pedia a Deus para dirigir aquela visita. E às vezes a visita era uma visita para o meu pai ou para minha mãe que não estavam muito bem, ou alguma coisa desse tipo. Mas às vezes a visita era só ir lá, tomar um café, jantar ou algo desse tipo. Mas nunca aconteceu uma visita na minha casa sem que quem foi fazer a visita orasse. E se eles não orassem, pastor, meu pai parava e falava: espera aí um pouquinho, vamos fazer uma oração. Embora se ele tivesse bem, se ele não tivesse, ele falava: vamos fazer uma oração, vamos pedir para Deus direcionar ou dar a direção para a nossa visita. E qual princípio era esse? Esse aqui: todo lugar que você entrar, abençoa. Olha agora, aí ele fala assim no versículo de número 6: e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, olha que coisa, todo mundo que abençoa é abençoado. Quando nós tomamos a bênção dos nossos pais, por exemplo,
Quando nós chegamos, ô Pai, a bênção. Tem gente hoje, e essa mensagem vai para o YouTube, irmão, tem gente hoje que de repente ouvir uma mensagem como essa, vai achar, desculpe a expressão, que é a coisa mais idiota, mais besta que existe. E por quê, pastor? Porque querem deturbar a importância da bênção. Aonde o Senhor chegou, como que o Senhor é, aonde você está, muitos resolvidos na vida, decididos na vida, muitos determinados na vida, são frutos de bênção, são frutos de princípio de educação e de respeito. Ou mostra outra coisa para mim, mostra ao contrário. Quem são, pastor? Na maioria, não vamos colocar como regra, não, mas numa grande maioria, as pessoas que hoje elas não são resolvidas, as pessoas que hoje elas não têm condição de dar um passo sequer, têm dificuldade ainda que o caminho esteja preparado diante deles, são pessoas que não são ou não tiveram o hábito ou não foram ensinadas o princípio do respeito. Se eu não respeito, naturalmente eu não obedeço. Se eu não respeito, é natural, eu não vou ouvir. Se eu não respeito, dificilmente eu vou baixar a cabeça para alguém. Mas se eu aprendi o princípio de respeito, a gente vai ouvir assim, ó: você não tem que respeitar o teu pai e a tua mãe, você tem que respeitar os mais velhos. Irmão, houve um tempo que na rua de casa era menino, molecada, mas ali, ou rua para ter menino, irmão. Era a rua José de Moura Rezende, rua para ter menino. Era uma molecada numa faixa etária de idade ali, parece que as mães combinou, falaram: vão ter menino? Só menino. E claro, a gente fazendo as artes, moleque sabe fazer a coisa, a gente fazendo arte na rua, às vezes tirava um vizinho do sério. E quando a gente tirava um vizinho mais velho do sério, e aquele vizinho falava: ô moleque, e não sei o que lá, você não é o meu pai. Doía na espinha quando a gente ouvia o vizinho falar: então eu vou falar com o teu pai. E o vizinho falava mesmo com o pai. E o pai chegava em casa depois e falava assim: só fala para mim uma coisa, ele não é o quê? Oh, mas eu, eu não estou perguntando se vai te bater ou não, se vai apanhar ou não. Ele não é o quê? Ah, eu falei: o que você falou para ele? Eu falei que ele não é o... Pá! A gente dava glória, aleluia, sapateava, o fogo descia, ou ardia mesmo, natural. Eu já contei aqui uma vez, menino, como eu estou falando, menino sabe fazer a coisa, é o menino. Deu escapada de casa, fui para um rio nadar. Tinha um rio perto de casa, nós fomos para um rio nadar. E nós fomos para o rio nadar, aquela coisa toda, né? Mãe não vai saber que o filho foi nadar? Mas tudo bem, eu fui nadar e no caminho para ir para o rio, nós passamos dentro de uma comunidade e era um lugar assim, sei lá, tal. E eu achei dentro desse lugar, eu achei uma bala de revólver. Eu achei uma bala de revólver. Irmão, eu guardei aquela bala de revólver de um jeito, coloquei, fui para o rio nadar. E quando eu voltei, tinha um camarada na esquina, que a gente nem na esquina podia ficar. Nem na esquina podia ficar, já tinha droga naquele tempo já. Já tinha viciado em droga naquele tempo, mas os viciados em droga não deixavam a gente ficar na esquina não.
E aí eu peguei e vi um camarada, né, uma pessoa respeitada pela turma, era até um lutador de boxe. E aí eu peguei, cheguei, vem cá, tal, cara, né, mais velho. E aí ele pegou e falou: o que foi, menino, tal. Eu falei: ó, o que eu achei. Quando eu mostrei para ele a bala, eu só escutei o estalo. Pá! No pé do ouvido, e a bala sumiu da minha mão, não sei nem como. Ele falou: vai lá, fala para o teu pai que eu te dei um cascudo e fala para ele por que eu bati em você. Com certeza, eu cheguei em casa, falei pro meu pai que eu tinha apanhado, eu tomei um cascudo na rua, e foi o fulano que me deu o cascudo. E por quê? Com certeza eu contei pro meu pai, sim ou não? Contei nada. Mas aquela esquina era caminho do meu pai para a igreja. E aquele rapaz, aquele homem tinha um respeito muito grande pelo meu pai. Mas eu não contei nada, perdi a bala. A orelha esquentou, que ele deu um cascudo caprichado. Eu fui para minha casa, tomei banho. Deu a hora de ir para a igreja. Eu virei um crente que pensa que crente, irmão. Eu acho que se eu tivesse no lugar do Elias, quem fazia chover era eu, de tão crente que eu fiquei. Porque eu comecei a orar em nome de Jesus. Ele não vai estar lá, ele não vai estar, ele não vai ver meu pai. Pensa num crente que orou. E nós fomos para a igreja, ele não estava mesmo na esquina. E quando nós voltamos, eu tinha até esquecido da história. Tinha até esquecido do cascudo que eu tomei. E nós estamos voltando à igreja, caminhão mesmo. E nós estamos voltando à igreja, eu escuto assim: ô queridão. Ai, irmão. Meu pai: pois não? É quase que eu falo o nome do rapaz. Não sei nem se está vivo ainda ele. Ele falou assim: teu filho falou que eu dei um cascudo nele? Meu pai já logo, né? Não falou não, mas por que você bateu no meu filho? Ele falou: bati porque seu filho estava andando com isso aqui na rua. Até a bala estava na mão dele, guardou igual eu a bala. Ele falou: bati porque seu filho estava andando com isso aqui na rua. Aí meu pai falou: isso aqui era dele? Era seu isso aqui? Aonde que você achou? E não mente não. Achei indo pro rio. Você ainda foi no rio nadar? Bora para casa. Mano do céu. O que eu não fui cheio do Espírito Santo na igreja, eu fui em casa. Porém, contudo, no entanto, entenda uma coisa que eu vou falar para você. Eu me tornei uma pessoa que não corro de nada, não corro de briga, não corro de nada. Que tem que enfrentar, eu enfrento. Que tem que encarar, eu encaro. Quando eu me casei com 19 anos de idade, eu não fui para casa da minha mãe. Eu fui alugar uma casa. E fui trabalhar. Fui sustentar a minha família, a minha esposa. E quando nasceram os meus filhos, fui sustentar os meus filhos. E isso fruto do que, pastor? Princípio dos meus pais e de algumas pessoas de idade da rua da minha casa, na época, que pelo respeito que tinham, embora cada um tomou um rumo, cada um tomou um caminho, mas pelo respeito que tinham, respeitavam o filho dos outros. Um dia eu estava brigando com um menino, melhor amigo meu, e eu brigando com ele. Irmão, a mãe dele saiu com uma vara e ela bateu em nós dois. Na rua, toma.
Nos dois ela bateu. Pegou o filho dela, vai para dentro. Pegou eu, chamou minha mãe e falou: ó, estava brigando com meu filho aqui na rua, já bati nele, já bati no teu. Precisa pegar ele não, que eu já peguei. E entregou para minha mãe. A minha mãe agradeceu. Obrigado. E ainda chegou dentro de casa e falou para mim assim: graças a Deus que ela me poupou o trabalho. Porque se eu te pego, nem anjo te tira da minha mão. É só Jesus. Ah, pastor, foi uma vida violenta, foi uma vida não sei o quê, você pode falar o que for. Você pode falar o que for, mas 90% dos homens e mulheres feitos nessa época são outros homens, são outras mulheres. Talvez a gente hoje olhe algum tipo de comportamento. Esses que tinham respeito com o pai, respeito com a mãe, meu irmão, ele se arrepia todo vendo um filho desrespeitando o pai e a mãe, ou não? Meu Deus do céu, ou vontade. Não é verdade? Só que infelizmente, o que ficou para trás, pastor? O princípio da educação. O princípio do respeito. E naturalmente a gente deixa de abençoar. E quando a gente deixa de abençoar, deixamos também de ser abençoados. E há uma lógica: se nós não estamos abençoando, estamos ou amaldiçoando ou praguejando. E se estamos fazendo alguma coisa disso, naturalmente estamos sendo amaldiçoado ou praguejado. Não é sério isso, irmão? Não é sério? Pensa um pouquinho. Esses dias não, foi ontem. Foi ontem. Uma irmã lá da cidade de Barrinha, ela colocou uma foto. Meninas de 11 anos em 2024. E ela pegou e colocou: eu com 11 anos, sangue de Jesus tem poder. E ela falou: e nem é meme, ela escreveu na foto. Não tem mais menina, tem mulher. E por quê, pastor? Porque ela decidiu se vestir daquele jeito, se usar, se comportar daquela forma, sensualizar daquele jeito. E o pai e a mãe falam o que hoje? Mas se fossem pessoas formadas no respeito ou na educação e tivessem seguido a risca, teriam filhos semelhantes. Pode ter certeza, todo mundo vai falar: não, esse aí é atrasado, esse aí não sei o que, esse aí é não sei o que lá, esse aí é crente, esse aí é religioso, esse aí é não sei o que. Mas é quem está se formando para ser alguém amanhã. Dê uma olhada, dê uma observada. E isso, infelizmente, acabou chegando aonde, pastor? Chegando na igreja. Não estou querendo, de verdade, com toda a sinceridade, eu não estou querendo um lugar que não é o meu. Não estou querendo um lugar que não é o meu. Mas antigamente, ou pelo menos nesse tempo, na igreja, irmão, vamos ler a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. O que a igreja fazia, vocês lembram? Não lembra, né? A igreja toda ficava de pé. Alguém lembra disso ou estou falando bobagem aqui? Lembra disso? Lembra disso, irmão? A igreja toda se levantava para fazer a leitura da Bíblia. Hoje tem determinados lugares que a igreja se levanta quando o pastor entra. O pastor chegou, fica de pé.
do jeito que é uma autoridade, um juiz ou alguma coisa, que todo mundo recebe o juiz de pé, hoje o pastor ele é recebido também de pé. Alguns lugares, né? Alguns pastores. A coisa ficou tão séria que altar deixou de ser altar e virou palco. A gente precisa hoje ter uma preocupação. A gente não, está amarrado em nome de Jesus. Mas as pessoas hoje precisam ter uma preocupação com a atração que ele vai fazer para atender melhor o público. E pode ser que o público saia: eu não gostei, achei exagerado, não concordei com determinadas coisas que ouvi nesse culto. Aí o pastor fala: meu Deus do céu, tem que melhorar, tem que ter uma eloquência maior, eu tenho que falar de uma forma melhor, tem que falar de um jeito melhor, tem que não sei o quê. Eu chego a pensar, de verdade, que, irmão, Deus já está longe faz tempo, quando a coisa está dessa forma. Olha que coisa, vamos passar rapidinho aqui para a segunda parte, senão nós vamos ficar muito aqui. Volta lá em João, segunda carta de João, vamos lá, versículo 4 agora. Ele fala assim, ó: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Olha só, o apóstolo João está falando da família de alguém, que aquela família, aqueles filhos andam na verdade. Se ele está falando do filho de alguém, imagina a alegria dos pais. Imagina a alegria dos pais. Não é de verdade fazendo propaganda ou qualquer coisa, mas se alguém olha para o teu marido ou para a tua esposa e fala: olha, mulher de Deus, essa mulher aí, essa daí eu vou falar para você, mulher de Deus, homem de Deus é esse aí. Eu, de verdade, eu tenho uma admiração pelo homem de Deus que ele é, pela mulher de Deus que ela é. Se você é um pouquinho espiritual, você vai ficar feliz. Se você não é, você já vai olhando para o meu marido, olhando para minha esposa. Mas se você for um pouquinho espiritual, você vai entender que realmente, o que você está falando é o que eu vejo dentro da minha casa. Realmente é uma mulher de Deus mesmo. Essa daí é uma mulher de Deus, esse daí é um homem de Deus mesmo. Olha, dá para ver que essa irmã, dá para ver que esse irmão, dá para ver que esse homem, que essa mulher, ele anda literalmente na presença de Deus. Hoje de manhã eu parei o culto. Teve uma irmã, ela veio para a igreja, ela já veio para a igreja com máscara, que ela provavelmente não estava muito bem, deveria estar mal de gripe. Não é hábito dela, todo culto que ela vem aqui, ela sempre participa muito bem do culto. Hoje ela já estava de máscara, não estava muito legal. Tentou levantar, eu estou cantando louvor aqui, ela tentou levantar, vi que ela já levantou com dificuldade. E no meio da mensagem ela pegou e falou assim: pastor, por favor, eu tenho que ir embora, eu não estou bem. Aí o marido dela estava com ela, o neto estava com ela, pegou ela, falei: irmão, põe o carro aqui, que estava pintando aqui fora, falei: põe o carro aqui, pega ela aqui e tal. Eu parei o culto e falei: irmão, vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo? Provavelmente ela não ficou ruim na igreja, ela veio ruim de casa. E ela só não ficou no culto todo porque ela não aguentou. Porque se ela aguentasse, ela ficava. Eu falei: sabe o que isso gera em nós? Vergonha. Ah, por que você não veio no culto? Ai, que encravou a unha. O meu cabelo estava rebelde, eu penteava ele esticado, penteava. Eu não vou no culto. Irmão, as frescuras que as pessoas têm para não vir numa reunião. Ai, cheguei tarde, tinha que tomar banho. Aí,
A irmã veio para o culto, só não ficou no culto porque não aguentou. Abençoamos ela para ela ir embora. Mas às vezes a pessoa, o que você está? Dorzinha de cabeça, muito? Não, é pouquinho. Uma cefaleia. Porém, de verdade, a gente vai ver que são pessoas que foram criadas ou foram formadas dentro de um âmbito espiritual cristão. Até parece assim, falar diferente. É um outro tipo, parece que os cristãos antigos parecem ser um outro tipo de crente. Porém, nessa palavra ele fala assim: olha, muito me alegro em saber que alguns de vós, dos filhos de vós, têm andado na verdade. Eu dei um exemplo de manhã, embora a gente tenha uma história na Bíblia tem uma história, né? E até o mesmo dia ouvindo um pastor falando, ele falou: irmão, nenhuma mãe, por mais mãe que seja, é doida de fazer isso. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Entenda uma coisa: você gerou, e quando gerou, teve que nascer. Para nascer, ou foi normal ou foi cesárea. Sim ou não? Não vou nem falar do pós-parto. Não vou nem falar do pós-parto. Como é que é o nome do tempo lá? Não, o tempo que fica lá, os 40 dias que a mulher fica lá, tem um nome. Resguardo, é isso aí. Vocês são mãe, nem sabem, irmão. Resguardo. Não vou nem falar do resguardo, eu vou falar do parto. Pensa você, não sei como é que foi o teu parto, mas pensa você, irmã, no teu parto agora. Tem alguns irmãos que eu sei que foi, daqui não, tá? Nem sei se aqui tem, acho que mais do pedágio para lá tem. Mas teve alguns irmãos que foi para ver o parto do filho, desmaiou, nem viu. Mas pensa você no parto, a dor do parto, que diz que é uma dor insuportável. Mas pensa você na dor do parto, e quando está nascendo, e é aquele filho que você já ama na barriga, ama até hoje, quando ele está nascendo, você fala: Deus, eu quero mais um. Eu já conheci mãe de 10. Mãe de 10. E 10 meninos vivos. 10 meninos vivos. E eu conheci uma mãe de 8. Na verdade, ela era mãe de 9. Mas ela falava assim. Eu falava: mãe, quantos filhos você tem? Pastor, eu tenho 9. Um falecido. Mas ela conta até o que morreu. Só que de verdade, você ama os teus filhos, eu amo os meus. Minha esposa ama os filhos dela. Ela falava assim: olha, a minha vontade era ter 3. Minha vontade era ter 3. Mas era ter 3, 2 meninos e uma menina. Ela falou: mas se eu fosse tentar uma menina, ia vir outro menino. Mas a vontade dela é ter 3. Mas pergunta para ela se era isso que ela pensava quando ela estava dando a luz ao primeiro. Pergunta para ela se era isso que ela pensava quando ela estava dando a luz ao segundo. Terceiro, vem logo o terceiro, não vejo a hora. Sim ou não? Mas você suportou a dor do parto, gerou e ama aquele ser que foi gerado por você. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque você já estava espiritualmente falando, quase para dar a luz ao teu marido. Você já esteve quase para dar a luz à tua vizinha. Você já esteve quase para dar a luz ao amigo do teu filho, à amiga da tua filha, mas por algum motivo você cessou o parto. Como assim, pastor? Quer saber? Eu não falo mais nada.
não convido mais, não chamo mais, não falo isso, já conhece a verdade, já não sei o que. Irmãos, alguns infelizmente fizeram até aborto. É sério o que eu estou falando aqui. Pessoas que estavam prestes a nascer para Cristo, pela tua palavra, pela tua oração, pela tua insistência, pela tua persistência, pelos teus convites constantes. Alguns chegaram até a vir na igreja. Hoje não querem ver a igreja, pastor, nem pintado de ouro. Eu estava dando o exemplo que eu falava, a pessoa, o pastor, ele veio, a pessoa chamou alguém para o culto, a pessoa veio para o culto demorou. Aí aquele filho que nunca entrou na igreja, chegou na primeira vez. Ah, mãe, culto demorado, hein? A mãe fala, é mesmo, filho, hoje está demorado mesmo pra caramba. Nossa, mãe, o pastor fala, hein? Você não viu nada, filho. Hoje ele ainda está tranquilo. Tem dia que fala, quando que aquele filho vai vir na igreja de novo? Nossa, aquela irmã ali, não sei o quê. Você está chegando agora, filho. Daqui a pouco você vai ver. Quando que aquela pessoa vai vir na igreja de novo? Quando o pai ou a mãe fala, não, filho, o Satanás está amarrado em nome de Jesus. Estou falando, você vai falar para a pessoa, ô demônio, você está amarrado em nome de Jesus, meu filho está nascendo, está sendo gerado. E dar à luz, mulher, que a mãe sabe do que eu estou falando, dar à luz dói. Mas aquilo que foi gerado você ama mais. Eu até fiz um comentário hoje no programa. Eu estava falando assim, irmão, eu imagino a alegria do meu pai lá em São Paulo, quando alguém pergunta, e o Henrique? Nunca mais viu o Henrique? Henrique está na onde? Ele fala assim, o Henrique está lá em Jaboticabal. Ele é pastor da Igreja da Graça e está lá em Jaboticabal pregando a palavra. Tem gente que não sabe nem aonde que fica. Mas eu tenho certeza que para o meu pai falar, meus irmãos falarem, mas para o meu pai falar, ele fala assim, está lá em Jaboticabal. Meu filho é pastor da igreja lá de Jaboticabal. O meu irmão mais velho veio aqui, lembra dele? Meu irmão ficou admirado, irmão. Ficou admirado, falou, rapaz, ele também vai assistir essa mensagem depois. O meu irmão mais velho ficou admirado. A forma que a gente trata a igreja, a forma que a gente trata a nossa casa, a maneira, ficou admirado. Rapaz do céu. A alegria de alguém da família é saber que você anda na verdade. A alegria é. Hoje eu estava fazendo um comentário. Hoje de manhã, nós estamos dentro da igreja, mas eu estava fazendo um comentário hoje de manhã. Irmãos, a gente precisa ter a disposição de trazer para a igreja a nossa casa. Aí eu estava fazendo comentário, não, eu estava dando exemplo. A irmã estava aqui, inclusive. Eu falei assim, ó, tem uma irmã da igreja que o filho dela estava aqui na cidade. E o filho dela estava aqui na cidade, enquanto estava desempregado, ela vinha de manhã e trazia ele. Bebezinho, 30 anos, fofura, glúteo-cúteo. O filho começou a trabalhar, a irmã mudou. Ela vinha à noite e trazia o filho. Ela vinha à noite e trazia o filho. E de verdade, qual que é o objetivo de você trazer o teu filho na igreja? E ele está no salão assistindo o culto. O objetivo é, filho, presta atenção no que o pastor está falando. Ó, filho, ouve a palavra hoje. Ó, fica esperto aí. Fica atento, olha, observa. Ensinar o teu menino o caminho que ele deve andar
ele não fica só, ensina a palavra para o teu filho, ensina a pregação para o teu filho, ensina o evangelho para o teu filho se converter e não se desviar. Educa o seu filho, porque ele também não vai se desviar da educação. Eu lembro de um pastor, ele estava contando uma vez um fato. A filha, o pai toda noite ele ia buscar a filha na faculdade. Então ele levava a filha na faculdade e ele ia buscar a filha na faculdade. Toda vez ele levava, ele ia buscar a filha na faculdade. Um dia o pai deixou a filha na faculdade, teve a primeira aula, as outras aulas foram vagas. Ou seja, ela chegou na faculdade 7 horas da noite, e ela então, o pai iria buscar ela às 10 da noite. E aí então, olha, não vai ter aula, não, então demorou, vamos todo mundo, tal, não sei o que lá, vamos pro barzinho, vamos não sei o que lá. Ela chegou numa parte da faculdade e sentou e ficou ali parada esperando o pai. Uma amiga pegou e falou: o que você está fazendo? Ela falou: estou esperando meu pai. Mas seu pai só vai chegar às 10 horas. Ela falou: eu sei. Ela falou: então vamos lá no barzinho, vamos lá, está todo mundo ali no barzinho, e não sei o que lá. Ela falou: não, meu pai me trouxe na faculdade, ele vai me pegar na faculdade. Então, mas depois, né, lá para as 9h30, você volta para cá. Ela pegou e falou assim: eu não vou obedecer meu pai só na frente dele. Eu não vou respeitar meu pai só na frente dele. O princípio de respeito que o meu pai me ensinou é quando ele não está perto. Então eu vou ficar aqui. E quando meu pai chegar, eu vou com ele para casa. Porque provavelmente, se ele chegasse ali: ô filha, tudo bom? E aí, você ficou aí o tempo todo? Aham. Mas estava na onde? Mas ela falou: não vou. Eu não vou sair daqui. Meu pai, eu falei para meu pai que meu pai, ele me trouxe na faculdade, ele ia me pegar na faculdade. Não, mas ainda tem tempo. Eu não vou respeitar meu pai só na frente dele. A gente, como eu falei, né? A gente é moleque, a gente sabe fazer a coisa. A mãe, por exemplo, quando eu saía de casa, na minha casa, por exemplo, era 5 meninos. E a mais velha, que era a minha irmã. Só que a minha irmã já estava trabalhando, então os cuidados da casa ficavam para os 5. E minha mãe designava ali o pequenininho, que era o menor então, né? Para não se sentir inútil, ele colocava as toalhas no varal. Mas a mãe designava: olha, fulano faz isso, fulano faz aquilo. A hora que eu chegar, eu quero tudo feito. A gente fazia a festa. Chegava da escola, uma louça para lavar. Meio-dia, dá tempo. Chegavam os meninos: vamos jogar bola. 1h da tarde, para 5, dá tempo. Vamos jogar bola. Ixi, rapaz, 4h da tarde. E o jogo tá gostoso pra caramba. Dá tempo. 5h30. Sai correndo do campo para chegar em casa antes da mãe, que vai chegar às 5h da tarde. De que jeito? Às vezes a gente chegava em casa, a louça já estava lavada. Ela falava assim: Henrique, vem aqui. Meu Deus do céu. Eu me lembro de um dia que ela chegou e falou assim: vai tomar banho.
Mas não tranca o banheiro, não. Meu Deus do céu. Acho que foi um dia que eu fui nadar. Ela pegou o neguinho no banheiro. Que a gente era esperto, né, irmão? São Paulo era frio e tal. Então, quando a gente sabia que a gente tinha feito uma arte que ia apanhar, a gente metia 3, 4 calças. Sério? Umas 2, 3 blusas. E chorávamos, era uma torre. Ai, 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 estava doendo nada. Ai, ai, a mãe batia. Quando ela descobriu, ela falou: vai tomar banho. Pra você jantar. Irmão, a gente parecia aqueles fenemê velho. Só que eu posso falar para vocês, irmãos, todos são muito bem encaminhados. São muito bem encaminhados. E de verdade eu insisto, até na onde eu estava falando, eu insisto com todos. Não, vamos crer, vamos para Jesus, vamos louvar, vamos adorar, vamos servir, vamos isso, vamos aquilo outro. Teve lá na sede de São Paulo, teve no sábado, teve um grupo de pagode. Eu gravei o grupo de pagode, mandei no grupo da família. Aê, irmão, o pessoal louvando a Deus aqui e tal. Insisto, irmão. Insiste para que você gere pessoas que amanhã alguém vai olhar e vai falar para você, falou assim: olha, Deus te abençoe. Quando eu cheguei, você me recebeu. Quando eu cheguei, você orou por mim. Quando eu cheguei, você foi me visitar, você insistiu, você não sei o que, você fez. E a gente pode fazer. A gente pode fazer. Pega esses 2 pontos aqui. Qual é o primeiro, pastor? Irmão, abençoa. Todo mundo que abençoa é abençoado. E qual é o segundo, pastor? Tenha prazer em ouvir que alguns dos seus andam na verdade. E para a gente ter esse prazer, a gente tem que insistir. Para a gente ter esse prazer, para a gente ter essa alegria, para a gente ter esse contentamento. Quantos filhos eu vi nesse tempo de ministério? Quantas eu vi? Ah, pastor, eles ficam brincando de pastor lá em casa. Eles ficam brincando de não sei o que. Eles ficam brincando de não sei o que lá. O pai, a mãe deveria investir, não é só brincadeira não, é sério, pode ser que seja um chamado, pode ser que seja um ministério isso daí, e não, mas às vezes o filho estava brincando, daqui a pouco ele está brincando de roubar, está brincando de não sei o que, está brincando de fumar, a mãe, vai brincando, daqui a pouco ele está fumando mesmo, está brincando de ser bêbado, que legal, faz de novo pro tio ver, faz de novo pro tio ver, daqui a pouco ele está bebendo. Vigia. Eu conheço um rapaz, ele foi pai, e era um costume da família dele, na família dele não eram cristãos. E aí ele um dia tá com a filha, tá um churrasco, tá acontecendo, e aí chegam o avô, no caso, o pai dele, ele repreendeu o pai, porque o pai foi brigar, safadinha, falou, não, safadinha não, de jeito nenhum, minha filha não é safadinha. O jeito de falar, não, fala de outro jeito, gracinha, fofinha, bonitinha, lindinha, safadinha não, pelo amor de Deus. Sem vergonha, não, sem vergonha não, de jeito nenhum. Não, mas por que vocês ficam falando isso? Acharam ruim? Ele falou, não, na minha família não tem palavra de maldição. Na minha casa não tem palavra de maldição, de jeito nenhum. Safadinha, sem vergonhinha, pilantrinha e não sei o queinha, está amarrado, em nome de Jesus. Na minha família não tem palavra de maldição. O pai e a mãe não gostou não, ficou chateado, falou, não, de jeito nenhum.
Desculpa, o senhor é meu pai, tenho respeito pelo senhor, mas palavra de maldição sobre a minha filha, não. Mas não tem nada a ver. Não, para mim tem. Eu peço, por favor, não chame dessa forma, não fale dessa maneira. Não. Vocês têm muita coisa boa para falar, vocês têm muita coisa bonita para falar, não precisa falar desse jeito, não. Os pais não gostaram, mas também nunca mais falaram. Se não abençoa, também não amaldiçoa. Se não abençoa, não amaldiçoa. Mas se abençoa, seja abençoado. Quem abençoa é abençoado. Amém? Sou o pastor Henrique, que você acabou de acompanhar no nosso vídeo, e eu já gostaria de pedir para você, inscreva-se no nosso canal. Olha, e eu quero te deixar mais 2 sugestões aqui de vídeo de cultos que nós tivemos na nossa Igreja Internacional da Graça na cidade de Jaboticabal, e você é super bem-vindo a participar conosco. E já insisto, inscreva-se no nosso canal para que toda vez que tiver um vídeo novo, você possa acompanhar com a gente. Fica com Deus, Deus te abençoe.